Bom dia, irmãs. É com muito prazer que eu venho nessa manhã compartilhar com vocês um pequeno devocional. E nesses tempos difíceis, né, de pandemia, onde há muita insegurança, né, só a palavra de Deus para nos trazer a paz e o conforto. Então, peço a Deus que abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus, tá bom? Bom, queria compartilhar com vocês um devocional que diz assim, né? Que Deus, né? Ele deseja que nós entreguemos a Ele todas as nossas preocupações. E é o que mais a gente tem tido, né? Preocupações, ansiedade, né? E somos limitados também. Deus sabe que a gente é humano e que a gente vai passar por isso. E eu passo e acredito que vocês passem também. Então, são momentos difíceis, mas é um momento que a gente possa se apegar mais no Senhor e também apegarmos umas às outras e orarmos uns pelos outros. Então, é a palavra de Deus se cumprindo na vida da gente, tá bom? Então, baseado nesse momento em que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está passando, essa mudança na vida da gente que ocorreu agora, né? Todo mundo trabalhando em casa, as crianças estudando em casa, então todo mundo teve que se adaptar, né? E talvez esse fosse, né? Algumas coisas até foram benéficas, né? Algumas coisas foram restauradas, né? Então foi muito, em alguns casos foi muito bom. Mas nós somos mães, nós somos mulheres e nós temos também as nossas preocupações, né? Mas a palavra de Deus, ela fala muito, né? Que em Deus a gente pode trocar, né? Todas essas nossas inquietações, a gente pode trocar por uma paz, por uma certeza, por uma esperança, né? É isso que a palavra de Deus nos dá. Queria deixar para as irmãs, então, 1 Pedro 5, de 6 a 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, eu mesmo já tive muitas experiências na minha vida com ansiedade. E a ansiedade, ela causa um desespero, da falta de saliva, da falta de ar, palpitação, dá tudo isso, né? Mas acontece que a palavra de Deus, né, ela fala pra gente assim, lançar sobre Ele, né, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Não é que Ele vai cuidar, não é que Ele cuidou, Ele tem cuidado de vocês. Então, houve uma época que isso estava me consumindo, me prejudicando. E aí, né, um dia eu parei e falei, nossa, peraí, vou pegar esse, né? Estava lendo e esse versículo falou muito comigo. E aí eu decorei. E toda vez que vinha aquela preocupação exagerada, né, eu falava para mim mesmo, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uma dessas minhas experiências é porque quando meus filhos faziam faculdade e eu ficava esperando voltar. E quando eles atrasavam, eu ficava num desespero, achando que já tinha acontecido alguma coisa. A ansiedade faz isso. Aconteceu alguma coisa, e agora? E eu ficava, meu Deus, guarda, protege, livra, Senhor, que não tenha acontecido nada, meu Pai, ajuda, que eles cheguem logo. E eu ficava assim, num desespero. E aí esse versículo eu decorei e comecei a trabalhar isso na minha vida. Não é uma palavra mágica. Não é uma coisa, eu nasci, você é mais forte, você é mais fraco. Não é. É a gente que tem que pegar a palavra de Deus e aplicar na vida da gente. Inclusive porque a palavra de Deus também diz o quê? Se Deus não guardar, vigia, e em vão vigia a sentinela. Então, a gente tem que confiar que Deus está aguardando, que Deus vai cumprir a promessa dele na vida da gente. Mas também eu gosto de explicar nesse versículo,
Porque ele começa assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não sou nada, eu sou pequeno. Quem tem o poder é Deus. Quem tem o poder todo é o poderoso Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu faço isso, eu sou... Lembra uma época que o pessoal falava assim, eu sou filha do rei, eu sou filha do rei. Gente, não é motivo de glória, porque eu não mereço nada. Se eu sou salva, porque ele teve misericórdia de mim. Eu nem merecia, ele fez tudo por mim. Ele não olhou, né, para eu mesmo, não fui eu que escolhi, ele que me escolheu. E aí, porque a palavra de Deus mesmo diz, né, não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Todos se desviaram, mas o Senhor usou a misericórdia e me salvou. Então eu não devo me vangloriar porque eu sou escolhido, porque eu sou de Deus, porque eu sou filha de Deus. Não, a palavra de Deus diz que eu tenho que me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É Ele, tem todo o poder. A Ele pertence toda a glória, né? Nós somos instrumentos. E aí, quando eu, né, estou debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu acho que a maior exaltação, não é porque, olha como ela é boa, fez... Não, a maior exaltação vai ser no dia de Cristo Jesus, quando Ele nos arrebatar. Isso vai ser a nossa, né, a nossa exaltação, a nossa alegria, a nossa glória, né? Então, eu não tenho que me exaltar pelas coisas que eu faço aqui. Todas as obras que nós fazemos, os crentes fazem, são boas obras. E nós fazemos pelo amor de Cristo, né? Então, nós não temos mérito nenhum. Então, a gente precisa se colocar no nosso lugar, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, né? E aí a gente fala, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ainda, eu estava aqui vendo o Isaías 61, né? E aí os versículos falam assim. É lógico que Isaías está falando, está se referindo, né? É uma palavra profética, está falando de Israel, né, do Monte Sião, tudo. Mas não deixa também de falar para nós. E aí diz assim, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me. E quando ele fala ungir aqui, né, ele está se referindo que é a palavra de Deus, que Deus ungiu, né, o Senhor. Deus escolheu. Deixa eu olhar aqui. Né, ele escolheu. Para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E aí, quando fala, ai, que palavra bonita, né? Mas como ela nos chama a responsabilidade, né? Porque nós, o Espírito de Deus, ele nos escolheu, né? Ungiu-me não quer dizer, agora derramou o óleo. Não, é escolhido. Você foi escolhido. Para quê? Para levar boas notícias aos pobres e aos pobres de espíritos, aos pobres sem Cristo, às pessoas sem Cristo. Não é pobre financeiramente, é pessoa sem Cristo. Nós somos escolhidos, gente. Não para poder, sabe, viver a nossa, né, a nossa bela vontade, a nossa vontade própria. Nós não somos escolhidos para levar a palavra de Deus às pessoas que precisam. Ele enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Hoje em dia, muitas pessoas estão ansiosas, estão angustiadas, pessoas estão deprimidas, né? Então, quando a gente sabe disso, nós temos a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, né? Não deixá-las, né?
não colaborar com ela, não dar uma palavra. Não, nós somos chamados para cuidar. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos que estão prisioneiros. Não só falando das trevas espirituais, não falando somente do evangelho da salvação de Cristo, mas também ajudar as pessoas, né, que estão caminhando, né, em terrenos áridos, em pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas viciadas, pessoas excluídas, né? Então, nós temos essa responsabilidade para proclamar o ano da bondade do Senhor, que é esse tempo que Deus dá para as pessoas se arrependerem. Assim como Deus deu na época de Noé, o tempo de feitura da arca, 120 anos para o povo se arrepender. Hoje em dia as pessoas estão vendo um vírus, uma coisa invisível que transformou o mundo, mas ainda eu vejo a mão poderosa de Deus falando para as pessoas, ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de reconciliação. E aí você proclama a bondade do Senhor. E também o dia da vingança do nosso Deus. Um dia Deus vai julgar o mundo. Um dia tudo isso vai acabar. E a gente precisa estar... essa é a nossa esperança. Maranata. Mas e aqueles que nem conhecem? Quantos ainda não conhecem e nem querem ouvir? Mas a nossa obrigação é falar. Também nós somos chamados para consolar todos os que andam tristes. Consolar. Eu vejo tanto sofrimento hoje, né? Tantas perdas, tantas vidas, famílias praticamente inteiras, né? Pais deixando mulher e filhos, né? Mães morrendo e deixando o pai com os filhos. Gente, é muita dor, é muita tristeza. Só que eu não posso estar lá. E também não está em mim o consolar. O consolo vem quem? Do Espírito Santo. Então, eu nunca, orei tanto como agora, e eu vejo quanto tempo eu perdi deixando de orar mais e interceder por outras pessoas, por outras situações que hoje eu vejo a necessidade. Que o Espírito que consola, que o Espírito Santo é o consolador. Então, através da minha oração, eu intercedo, clamando para que o Senhor leve consolo àquela família, que o Senhor leve consolo para aquela mãe, que o Senhor leve consolo para aquele pai. Essa é a nossa função. Gente, olha quanta coisa a gente tem que fazer, além de lavar, cozinhar e arrumar casa e ajudar os filhos na lição. A gente ainda tem tudo isso, porque foi para isso que nós fomos chamados, para glorificar o nome do Senhor. Aí no versículo 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Isso porque em Israel, quando eles estavam muito tristes, acontecia alguma coisa assim, de desgraça, de tristeza profunda, era costume eles jogar cinzas sobre a cabeça, né? Então era modo deles demonstrarem que estavam muito tristes. Mas aí a palavra diz que nós podemos dar o quê? Dar a todos os que choram uma coroa. A coroa é sinal de regozijo, né? De alegria, em vez de lamento, em vez de tristeza. Porque Jesus faz isso. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus ajuda, Jesus se faz presente. Então, em vez de ficar naquele lamento, você poder levar um regozijo através da palavra. O óleo da alegria em vez de pranto. Óleo também era algo que se usava muito, né, naquela época. E aí ele fala do óleo da alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor. O Senhor plantou. Carvalho é uma árvore imensa. É uma árvore forte. E é uma árvore de justiça, que fala aqui. Então é uma justiça firme, forte. Que é o plantio de quem? Do Senhor, não é de nós. Nós não somos
nós somos justificados. Não somos justos por nós mesmos. O Senhor nos justifica. Ele nos torna justo diante de Deus. Justo não quer dizer perfeito, não quer dizer isento de pecado, né? É uma luta para nosso crescimento, mas o Senhor, nós somos o plantio do Senhor, o carvalho, para a manifestação da sua glória. É somente isso, para glorificar o nome do Senhor. Que tudo que a gente for fazer, né, a gente possa estar lembrando o nosso chamado, para que nós fomos chamados, né? E aí, queria deixar aqui, Deus quer cuidar de nós, mas para que Ele possa fazer, a gente tem que deixar. E quando a gente está ansioso demais, preocupado demais, a gente não consegue enxergar, a gente perde o foco. E aí Deus não vai agir. Não é que Ele não consegue, Ele não vai agir. Ele vai esperar você se acalmar, que nem a criança. Você tem que esperar ela se acalmar para depois você conversar com ela direitinho. Ela chorando e você falando, não vai dar certo. Com Deus é a mesma coisa. Então a gente precisa deixar Deus agir. A gente orar e deixar Deus agir. Muitas pessoas querem que Deus cuide delas, mas elas continuam ansiosas, né? Algumas tentando encontrar soluções, tentando pelos seus méritos, pelos seus pensamentos, né? Pelo seu direcionamento, em vez de esperar por instruções do Senhor. Na realidade, né, elas ficam rolando na cinza como o povo de Israel. Nós, né, entregamos nossas preocupações a Deus na certeza de que Ele irá cuidar de nós. Em Hebreus 4:3 diz assim: pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Nós o que cremos, entraremos no descanso. E o descanso é o Senhor. Ele não dá descanso, Ele tira de nós toda essa ansiedade, essa angústia, tudo, e nos dá o descanso. Entramos no descanso do Senhor pela fé. A ansiedade rouba a nossa paz, nos enfraquece fisicamente e pode até deixar as pessoas doentes. Se estivermos ansiosos, isso significa, né, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então precisamos confiar em Deus, confiar, buscar nele a orientação, pegar a sua palavra, conversar com ele, para que a gente possa entrar no descanso. Então, gente, que maravilha, né? Uma das coisas que falou ali é que vai trocar o regozijo ao invés de cinza, né? Então, você entrega suas preocupações e ansiedades e Ele vai te dar proteção, estabilidade e um lugar para se refugiar e alegria plena. Porque o melhor lugar para se refugiar é nos braços do Senhor. É o melhor lugar para estar. Então, amados, eu estava lendo outro dia Tiago, né? Queria deixar também essa experiência, Tiago 4:8, que diz assim: aproximemo-nos de Deus e Ele se aproximará de nós. Então, que a gente possa se aproximar de Deus através da oração, através da palavra. E aí a gente vai sentir a presença dEle muito mais forte em nós, nos dando essa força, nos dando essa paz, nos dando essa segurança e essa certeza que Deus está no controle de tudo, tá bom? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vou fazer uma oração e aí a gente vai encerrar, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Nós estamos morrendo de saudade. Então tá bom. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse privilégio, Pai, que a Tua palavra nos dá, Senhor, de podermos encontrar no Senhor a paz, o regozijo, a alegria, Senhor Deus. Que bom, Senhor Deus, é isso, Pai, que o Senhor nos permite, Pai, poder ler a Tua palavra, poder meditar na Tua palavra, poder descansar na Tua palavra, poder ter esperança na Tua palavra e que ela nos fortaleça a cada dia. Abençoe cada lar, abençoe cada família da nossa igreja, Pai. Abençoa, Deus querido, cada irmão em Cristo. E ouve, ó Deus, cada oração feita, cada necessidade, Pai, que possa pelo Senhor ser atendida, Pai. Venha, Deus, ao encontro da nossa necessidade, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal.
Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Um beijo grande no coração.